Eu gostaria de fazer então um agradecimento, né, a um canal, né, específico, né, de um grande mestre, né, aí do ateísmo, né, o canal do nosso amigo Eustáquio Presley, né. O eu assim aprendi muito, né, com o Eustáquio, né, e venho aprendendo ainda, né, porque a gente está sempre, né, atrás de conhecimento, né? E o canal do Eustáquio, né, é um local, se você quer saber a respeito da Bíblia, né, ter conhecimento a respeito da Bíblia, né, o canal do Eustáquio é um ótimo canal, né? Bom dia! Hoje são 4 de outubro de 2022, terça-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Leitor amigo, estou fazendo uma rápida análise sobre algumas passagens bíblicas acerca da criação, que está presente nos dois relatos de Gênesis. Até agora, em 6 vídeos, apresentei 7 erros muito ingênuos. Veja os erros aí. O primeiro, o sol criado depois da terra, das águas, das plantas e das árvores. O segundo erro, a lua, um luzeiro, criado para iluminar a terra durante a noite. Terceiro erro, as estrelas criadas também para iluminar a terra. Quarto erro, plantas e árvores criadas antes do homem, primeiro relato, e o contrário, no segundo relato. O quinto erro, homem e mulher criados ao mesmo tempo, primeiro relato, e o contrário, no segundo relato. Sexto erro, animais irracionais criados antes do homem, primeiro relato, e o contrário, no segundo relato. E o sétimo erro, o dia e a noite sem a existência do sol. Para esse vídeo, mais 2 erros. E agora, em relação à química. Leitor amigo, após assistir a esse vídeo, pergunte a seu vizinho como ocorre o processo das chuvas. Pergunte a ele o que são as chuvas, de onde aquelas águas vêm. Eu tenho certeza, leitor, de que seu vizinho não saberá a resposta. E olhe que estamos em pleno ano 2022, época em que o homem mantém até no espaço fora da Terra uma estação com vários astronautas. Leitor, se seu vizinho não sabe lhe dizer como são formadas as chuvas, imagine o homem antigo, que evidentemente não tinha o conhecimento que o homem atual possui. Ele, o homem antigo, dizia que as águas da chuva ficavam presas no céu, acima da terra, com os deuses abrindo as comportas para que elas caíssem sobre o solo da terra. O homem antigo pensava assim, leitor, e as provas estão nos livros antigos. A Bíblia, por exemplo, é um conjunto de livros muito antigos, quase 6.000 anos de vida. Pois bem, essa visão ingênua sobre as águas da chuva está lá, aparecendo logo no primeiro livro, Gênesis. Veja, leitor, o quadro abaixo. Temos aí a Bíblia, Gênesis, a criação. À esquerda aí, Gênesis, capítulo 1, versículos 6 a 8. E à direita, Gênesis, capítulo 1, versículo 16, a criação do sol na quarta-feira. Então, à esquerda você vê aí, vamos lá, diz assim: E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação
entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Isso aí, na lenda criada pelo escritor hebreu, que não se chamava Moisés, ele colocou isso aí sendo criado no segundo dia, na segunda-feira. Então, na segunda-feira, de acordo com a lenda bíblica, o Deus hebreu criou aí o firmamento separando as águas sobre o firmamento e águas debaixo do firmamento. E o nome do firmamento aí, céus. 2 erros aí, amigo internauta. 2 erros, um de astronomia e o outro aí de química. Veja aí, na segunda-feira, repito, o Deus hebreu criou aí o firmamento, separando aí as águas, não é? Muito bem, no segundo dia, na segunda-feira. Então havia aí o firmamento, havia a terra e havia as águas aí. E criou apenas o sol na quarta-feira, 2 dias depois. Então você vê aí a inocência bíblica, os 2 erros. Não existe água sem o sol. E aí já havia água na segunda-feira, sem o sol. Não existe água sem o sol. Primeiro erro. E o segundo erro aí, que não existem águas superiores acima do firmamento, acima dos céus. O segundo erro. E é o que veremos isso ao longo do vídeo. O primeiro erro ingênuo do relato bíblico é afirmar que existem águas sem o sol. O escritor bíblico, todos os dias, olhava para cima e via o sol, mas nada sabia sobre aquela estrela. Por isso mesmo, em sua ingenuidade, escreveu que, no segundo dia, segunda-feira, a divindade hebraica havia criado as águas superiores, as águas inferiores e os céus, firmamento. 2 dias depois, na quarta-feira, a mesma divindade criou a estrela Sol. Isso, repito, é de uma ingenuidade tão grande que é preciso registrar que a intenção do escritor bíblico não era dar uma aula de física, química, astronomia. Ele, coitado, estava apenas escrevendo de acordo com sua visão limitada e querendo enaltecer a divindade invocada. Ora, o Sol foi e sempre será indispensável à existência da Terra. Se ele desaparecesse hoje, a Terra desapareceria também. Não haveria, por exemplo, águas. Entendeu, leitor? Para que existam águas, é necessário o sol. E, na Bíblia, as águas já existiam antes do sol. Foram criadas na segunda-feira. E o sol, apenas 2 dias depois, na quarta-feira. Entendeu, leitor, o erro bíblico? O segundo erro bíblico é que não existem águas superiores no firmamento chamado céus. O escritor hebreu nada sabia sobre a evaporação. Na lenda bíblica está escrito que o Deus hebreu fez o firmamento, colocando águas sobre o firmamento e também águas debaixo do firmamento. Veja o quadro abaixo. Bíblia, criação em Gênesis. E aí à esquerda você tem águas acima do firmamento e águas debaixo do firmamento. Águas sobre o firmamento, acima do firmamento, não existem. Água debaixo do firmamento existem. E estão nos mares, rios, lagos e lagoas. Veja, leitor, que firmamento, na visão do escritor hebreu, eram os céus. Então,
Ele diz que o Deus hebreu criou águas sobre o firmamento, sobre os céus, que são as águas superiores. E a divindade criou também as águas debaixo do firmamento, debaixo dos céus, que são as águas inferiores, que estão nos mares, rios, lagoas, lagos, etc. Ora, não existem águas superiores que ficam acima do firmamento do céu. Quando caía uma chuva, por exemplo, o homem hebreu pensava que aquelas águas ficavam presas acima dos céus. Ele jamais imaginava que as águas da chuva eram as mesmas águas que estavam nos mares, rios, lagos e lagoas. O escritor hebreu não conhecia o fenômeno chamado evaporação. Até hoje, ano 2022, a quase totalidade da população mundial não sabe disso. Imagine o escritor bíblico, que viveu há 6.000 anos. Sabe-se hoje que as águas das chuvas são as mesmas águas que estão nos mares, rios, lagoas e lagos. Como é então que essas águas sobem em direção ao céu, formando nuvens e depois caindo sobre a terra? Pois é, leitor, isso ocorre por causa da evaporação, que era desconhecida pelo homem hebreu. A estrela Sol, sempre o Sol, aquece a terra e, por tabela, aquece as águas dos mares, rios, lagos e lagoas. E aí ocorre a evaporação. As águas que estão em estado líquido, com o aquecimento provocado pelo Sol, se transformam em vapor, subindo e formando as nuvens. Depois, essas nuvens ficam pesadas e aí as águas que subiram caem novamente para o solo. São as chuvas. Entendeu, leitor? Não existem águas superiores que ficam acima do céu, diferentes das águas inferiores. As águas da chuva são as mesmas águas que estão nos mares, rios, lagos e lagoas. É fácil, leitor, você entender esse processo chamado evaporação. Veja um exemplo bem simples. Todos os dias você lava roupas em sua casa, não é mesmo? Você pega a cueca de seu esposo, suja de urina ou até cagada, lavando-a com sabão. Depois, você coloca a cueca molhada para secar sob o sol. 1 hora depois, a cueca está totalmente seca. Para onde foi a água que estava na cueca? Será que foi para Sobral, minha terra natal no Ceará? Não, leitor, não. A água que estava na cueca cagada de seu marido, por causa do calor emitido pelo sol, transformou-se em vapor, subindo para formar nuvens e depois cairá em forma de chuvas. Eis a evaporação. Veja outro exemplo, leitor amado. Em sua casa, agora mesmo, depois do vídeo, em sua casa, encha uma panela com água, colocando-a no fogo. Depois de 1 hora, você verá que a água desapareceu totalmente. Para onde foi a água que estava na panela? Ora, ela se transformou em vapor por causa do calor provocado pelo fogo, subindo para formar nuvens. Isso se chama evaporação. O escritor hebreu não conhecia esse fenômeno. Ele não sabia que as águas da chuva eram as mesmas águas
que estavam nos mares, rios, lagos e lagoas. Ele não sabia que essas águas da terra subiam em forma de vapor, formando as águas das chuvas. Ele pensava, coitado, que as águas da chuva eram diferentes das águas dos mares, rios, lagos e lagoas. Por isso mesmo, escreveu que o Deus hebreu criou as águas superiores, que ficavam acima do firmamento, e as águas inferiores, abaixo do firmamento. E essas águas superiores só caíam em forma de chuva quando a divindade queria, abrindo as comportas, as portas. Essa inocência está em toda a Bíblia. Veja, por exemplo, o que está em Gênesis, capítulo 7, versículos 11 e 12, sobre a lenda do dilúvio. Está escrito que o Deus hebreu abriu as comportas, as portas dos céus, caindo chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Na verdade, Deus algum existe, Deus algum tem relação com chuva alguma, e não existem águas superiores que ficam presas acima de firmamento algum, e muito menos existe água sem a existência do sol.